você tem medo de importar da China, mas eu vou te falar que é muito mais fácil do que você imagine. Pode acreditar. Vamos lá. Geralmente, esse medo que você sente é o que dá, é o que faz você ficar parado e pensando coisas do tipo que a importação é só para pessoa, para gente grande, né? Que a documentação é um processo burocrático, então a documentação é um pesadelo, passa a ser muito pesada para você. Você acha que vai perder dinheiro, né? Porque já começa complicado e que a Receita Federal vai pegar você, né? Eu vou te mostrar que não tem nada disso, né? Então vamos lá, 4 mitos e verdades, né? É só para empresa grande? Não. Antigamente tinha esse conceito, agora não precisa mais. Você, como uma empresa, microempresa, uma MEI, pode importar, né? Tem muitos documentos? Vou te mostrar que não. Você precisa exatamente só 3 documentos para poder fazer o desembaraço da sua importação. Não interessa a quantidade que você traga. 3 documentos só 3 documentos, você já, bem feitos, você já libera a sua mercadoria. Você não entende as etapas, de fato, você não entende as etapas porque você não conhece o processo como um todo. É interessante você conhecer o processo todo para você não ficar perdido em que momento você se encontra da importação, né? Tem siglas que você não conhece, você não precisa conhecer todas, de fato tem, porque a importação é para todo mundo. Então, é um processo criado para poder trazer N produtos, né? São medicamentos, alimentos, produtos acabados, máquinas, uma série de itens. Então, o processo ele tem que englobar, ele tem que ser bem abrangente, né? Daí surgem todas essas condições, essas sopas de letrinha, mas você não precisa decorar esse monte, não precisa entender esse monte de sopa de letra. O que você precisa entender, o que é importante para o teu produto e para o teu negócio, para o teu processo. Como eu falei, você precisa de 3 documentos, né, são os básicos, que é a sua commercial invoice, que é o seu pedido, né, a gente está falando com nota fiscal, mas é o seu pedido de compra. O packing list, ou seja, é a relação dos itens que você está trazendo, isso é o descritivo físico. Ali tem, nesse documento, você coloca ali uma série de dados físicos do seu produto. O Bill of Lading, que é o BL, se é embarque marítimo, e o AWB se for embarque aéreo. Mas tem, então, com 3 documentos, você acaba fazendo o seu desembaraço e a sua importação. Eu vou te mostrar aqui como que são esses documentos. Vamos lá. Isso aqui é um resumo, é uma commercial invoice. Essa aqui é a carona dela. Aí você tem seus dados do importador e exportador, que eles estão aqui nesse lado de cá, né? Nesse lado aqui de cima, no canto superior esquerdo, né? No direito você tem aqui na outra metade da folha, né? Você tem aqui algumas referências de compra, a sua referência de pedido, a origem, o destino. Isso aí é uma invoice que nós usamos para uma exportação que foi feita para a Colômbia. Aqui são mesas de massagem, né? Aquelas mesas dobráveis de massagem, né? Ele passa alguns dados aqui do físico, né? Então vou ampliar aqui para vocês verem. Então isso aqui é a metade, né, do BL apresentado. Isso aqui é a metade, a parte de baixo, né, do BL. E esse aí é o documento que é um dos documentos que você vai precisar. O segundo documento é um packing list. Então, ou seja, é o mesmo documento, só que aqui você vai ver que precisa é um descritivo físico do material. Então você tem aqui o número do EANS, é uma informação se estiver gravada na sua caixa. Descritivo do material geralmente é o mesmo descritivo do BL. E aqui os dados de produto, né? A quantidade, o número de caixas, peso líquido, peso bruto, volume e tal. Isso aí são dados do produto, que seria os dados do teu conteúdo físico. Esse é o BL. Isso aqui é um tipo de um BL, ou seja, isso aqui é o BL, é um dos documentos que você usa para poder fazer o desembaraço. Então, já passei pela invoice, o packing list e o BL, né? E a mesma coisa, eu vou dar uma ampliada aqui no BL para vocês verem como que é a carona do documento, né? Mesma coisa, tem o nome da empresa, o importador, o exportador, aonde está o porto de saída, o porto de destino, né? Nimboa para Santos, os dados aqui do material, volume, peso bruto, né? O peso do lado aqui na
coluna da direita, né, o peso e o volume, são esses três. Por isso que eu falo para vocês, medo de quê, né? Se você só tem 3 documentos e tão simples desse jeito, então vamos entender as etapas de processo. Simplificando o processo de importação, você tem que escolher o produto, que você já deve ter escolhido, você vai pagar o fornecedor, vai organizar o frete, aguardar esse material ao tempo de viagem, vai desembaraçar aqui já no destino, né, no porto aqui no Brasil, e você vai contratar um frete para uma companhia transportadora para tirar esse material do porto ou do porto do destino, onde você esteja em qualquer lugar do Brasil, e levar para sua empresa. Então, ou seja, acredite, são 6 passos simples e não 60 passos. Realmente você precisa entender dessas aqui, ó. FOB, FOB. Inclusive, as empresas que, se você compra de um distribuidor local e você vai contratar um frete de coleta, esse é o tipo do termo que é usado até não só na importação, mas também no mercado doméstico. É muito usado FOB e CIF, né? Então, ou seja, o que são as condições comerciais que você acordou com o seu fornecedor. Aqui, Free On Board, que é o FOB, o fornecedor entrega o material no porto, né? CIF é Custo, Insurance and Freight, isso aí, ou seja, custo, seguro e frete, né? O fornecedor, ele cuida do frete até o destino, até o porto no destino, por exemplo, Santos, Brasil, qualquer outro lugar do Brasil que você esteja. O BL, como eu mostrei, que se refere à sua mercadoria, e o NCM, que é o NCM, é a sua classificação fiscal, né? O NCM, essa descrição você precisa conhecer, né, porque ela é ligada ao seu produto. Então, se você se preparou bem para poder fazer uma importação, ou você já levantou esses dados de NCM, a descrição do seu produto, e isso já vai figurar nos seus documentos, já deve figurar nos seus documentos. Ou seja, você não precisa saber aquele monte de combinação de letras, só 4 já bastam. A logística pode parecer, às vezes, uma caixa preta, mas não é. Você precisa ter uma pessoa para poder te ajudar nisso, e ela está aqui no Brasil, é o agente de carga. Ele vai te dar todo o apoio para poder coordenar essa coleta desse material lá na origem, lá na China, e trazer isso para você, né? Então, ou seja, ele vai coletar lá com o fornecedor, né? Ele tem um correspondente lá na China, ele vai levar esse material da fábrica até o local, que é o porto, lá na China, né? No porto de embarque, ou aeroporto, né? Se for navio ou avião, e depois do tempo de viagem, chega no porto no Brasil, transportadora, e vai direto para sua empresa, para o seu galpão, para sua casa, onde você determinou para receber essa mercadoria. Receita Federal é um monstro? Não é. A Receita Federal não é um monstro. Como eu falei, o processo de importação, ele é um processo amplo e é para todo mundo, né? Para cada item que você vai trazer, como eu falei, alimento, medicamento, produto químico, produto acabado, matéria-prima, máquina, para cada um você tem que ter os seus cuidados. Então a Receita Federal, ela recebe, ela verifica se todas as pessoas estão trazendo todos esses produtos, se todos esses documentos e todas essas classificações e a maneira como está sendo apontado isso no sistema, ela está correta. Então ela tem que fazer essa verificação. E hoje ela faz essa verificação. E 95% dos processos são automatizados, ou seja, ela já entra no sistema e a coisa já está funcionando. Não tem essa de não ficar funcionando, assim, vai ser muito manual, vai uma pessoa, outra, não. Não, já entra no sistema e já está funcionando. O professorado tem um método para poder seguir, como a gente tem um método também para poder apresentar, que a gente segue aqui um método. A chance de você ter uma parada por problemas de Receita Federal são mínimas, né? Então a dica de ouro é declare tudo e durma tranquilo. E é verdade, você pode... Por que você tem medo? Geralmente o medo aparece por desconhecimento, né? Então você não tem o conhecimento da visão completa do processo, falta, como eu falei agora, um método, ou seja, uma maneira clara para poder te apresentar isso, o que é um processo de importação, como que é o processo de importação. Com o método, tudo se encaixa, assim como uma peça de um Lego, um quebra-cabeça. A solução, claro, como eu apresentei, um passo a passo, né? Então, ou seja, é interessante fazer uma análise, que eu classifico uma análise de espelho, que a gente faz uma técnica que a gente usa para poder se assegurar que você está trazendo o material de um fornecedor qualificado, material
de acordo com as suas especificações, uma documentação guiada, né, ou seja, uma pessoa que avalie a sua documentação, que verifique o lançamento e o conteúdo dela, se os dados ali apontados estão coerentes com a sua importação. A logística assistida, claro, uma pessoa que acompanhe, geralmente é o seu agente de cargas, né, que ele está fazendo o contato aqui com a empresa, e o suporte aqui no desembaraço, que é o seu despachante, né? Geralmente você pode ter um despachante, como a gente tem um despachante e um agente de cargas, ele concentra essas duas atividades, né? Então, isso basicamente, isso bem feito e tomando todos esses cuidados, você vai eliminar 90% dos riscos da sua importação. Eu fiz um pequeno diagrama para mostrar como que é o processo de importação. Basicamente, funciona. O lado esquerdo é China, né? Você tem aqui a parte aqui eu representei o exportador e o sistema de coleta e porto, né? Então você tem basicamente do seu lado esquerdo aqui a China, o seu exportador. Você está aqui justamente fazendo a sua negociação, essa parte superior, a parte de cima, e do lado direito é todo o complexo porto, armazém e importador, que é o que acontece aqui no Brasil. Então, a negociação, né, que é o elemento central aí, representado por esse ícone, né, de um acordo, duas pessoas fazendo o seu acordo. No fluxo verde, que é essa seta verde, você tem justamente o pagamento. Então, o fluxo verde é o fluxo do pagamento. Vai sair da tua empresa e vai para o exportador ali do lado direito. Ela sai aqui do lado direito e vai para o lado esquerdo, perdão, né, para o exportador. O exportador vai receber esse valor, vai começar a produzir seu material e vai mandar esse material para você. Aí começa o fluxo da importação. O caminhãozinho vai até um armazém no porto, lá na China. Esse armazém vai fazer a coleta, preparar a sua mercadoria. Se for um container, o container vai ser estufado no exportador, já vai direto para o armazém. O container é identificado e lançado, é feita toda a verificação, todo o lacre é colocado, todas as informações pesado novamente, são todas apontadas na documentação de embarque, vai ser colocado no navio. Esse navio vai ter 30 dias de trânsito, geralmente são 30 dias de trânsito, até chegar do lado direito aqui do Brasil, no porto. A sua mercadoria vai ser retirada, vai para um armazém, esse container vai ser aberto, vai entrar no frete interno, um caminhão que seja autorizado para entrar no porto e fazer a coleta do teu material, e vai entregar isso na sua fábrica, no seu galpão, no seu destino, ou no destino que você determinou. Isso é importação. Então, não é complicado. Então, não tem o que entender, não tem o que temer e não tem o que ter receio de dar o seu primeiro passo na importação. Entra aqui no canal do YouTube, você pode fazer sua inscrição aqui no nosso canal, aperta lá o sininho para receber as novas mensagens das novas lives. Você pode seguir a gente também no Instagram e no Facebook, mandando sua mensagem aí pelo direct, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez, até a próxima, com mais informações sobre importar da China. Não perca, até lá!